O assunto da aula de hoje trata sobre responsabilidade moral, determinismo e liberdade. Esta aula foi baseada no capítulo 5 do livro Ética, de Adolfo Sanches Vasques. Esse livro está disponível na biblioteca da FAD Minas. Vamos começar tratando sobre condições da responsabilidade moral. Vamos dar uma analisada nessa charge. Esse BBB é imoral, abusado, um lixo, não sei mais o que fazer. Sua TV tem controle remoto? Atos propriamente morais são aqueles nos quais podemos atribuir ao agente uma responsabilidade não só pelo que se propôs a realizar, mas também pelos resultados ou consequências de sua ação. O problema da responsabilidade moral está estreitamente relacionado com a necessidade de liberdade, pois somente admitindo que o sujeito tem certa liberdade de opção e de decisão é que se pode responsabilizar o sujeito por seus atos. Vemos, por exemplo, a moça da charge dizendo que o BBB é imoral, abusado, um lixo, né? Não sei mais o que fazer, enquanto o outro pergunta, sua TV tem controle remoto? Então, quer dizer, se você tem consciência de que é imoral, abusado, um lixo, você deve também ter uma ação moral no sentido de não assistir, né? Já que você pensa que é dessa forma. Então, o ato propriamente moral, ele precisa que a ação seja livre, a pessoa é livre para escolher, né? A pessoa precisa ter liberdade para escolher o que ela quer fazer. Quais são as condições necessárias e suficientes para poder imputar a alguém uma responsabilidade moral por um determinado ato? Até que ponto a pessoa é realmente responsável moralmente pelos seus atos, né? Quais são as condições para isso? As condições são as seguintes. Já desde o tempo de Aristóteles, contamos com uma velha resposta a essa pergunta. Essa resposta evidencia duas condições fundamentais: que o sujeito não ignore nem as circunstâncias, nem as consequências de sua ação, que seu comportamento possua um caráter consciente. E a outra resposta é que a sua conduta seja livre, que a causa interior dos seus atos esteja nele próprio, e não em outro agente ou em outra pessoa, ou em uma causa exterior, que o force a agir de certa maneira, contrariando a sua vontade, né? Então, são duas situações: que o sujeito não ignore nem as circunstâncias, nem as consequências, e que a sua conduta realmente seja livre, que ele tenha poder de decisão. Assim, portanto, somente o conhecimento de um lado e a liberdade do outro permitem falar legitimamente de responsabilidade. Vamos tratar agora sobre a ignorância e a responsabilidade moral. Se podemos responsabilizar somente o sujeito que escolhe, decide e age conscientemente, é evidente que devemos eximir da responsabilidade moral a quem não tem consciência daquilo que faz, isto é, a quem ignora as circunstâncias, a natureza ou as consequências de sua ação. A ignorância, neste amplo sentido, se apresenta, portanto, como uma condição que exime a pessoa da responsabilidade moral, ou seja, a responsabilidade moral, nesse caso, não é imputada a essa pessoa, porque seus atos são inconsequentes porque ela não tem noção das consequências do que ela está fazendo, como nós podemos bem observar nessa imagem. Assim, por exemplo, a criança, em certa fase do desenvolvimento,
quando não acumulou ainda a experiência social necessária e possui unicamente uma consciência moral embrionária, essa criança não somente ignora as consequências dos seus atos, mas também desconhece a sua natureza boa ou má, com a particularidade de que não podemos responsabilizá-la por sua ignorância, né? Às vezes, a pessoa é ignorante em relação a alguma situação, mas ela pode ser responsabilizada pela ignorância, porque ela deveria saber. Agora, a criança não, né? A criança, ela não tem, ela ignora as consequências de seus atos, né? Mas ela também não pode ser responsabilizada pela ignorância. Contudo, é preciso perguntar logo a seguir o seguinte: a ignorância é sempre uma condição suficiente para eximir alguém da responsabilidade moral? Antes de responder a essa pergunta, coloquemos um exemplo. O motorista, que estava dirigindo por uma rodovia, se chocou com um carro que estava quebrado logo após uma curva, provocando muitos prejuízos materiais. Esse motorista poderia alegar que não viu o carro que estava parado na pista por causa da chuva. Isto é, ignorava a presença do carro naquele lugar. Por outro lado, essa desculpa não é moralmente aceitável, porque ele não estava com o carro em boas condições de uso. Os pneus do carro estavam carecas e o freio estava precisando de manutenção. O carro não passava por revisão havia muito tempo. Se o carro estivesse com o freio em boas condições e os pneus novos, como é obrigação moral e legal de quem é dono de um carro, possivelmente o acidente não tivesse acontecido. O motorista ignorava o fato de o carro estar enguiçado logo após a curva, mas podia e devia não ignorar o fato de que os freios e os pneus do seu carro precisavam de manutenção. Concluímos assim que a tese de que a ignorância exime da responsabilidade moral precisa ser relativizada. Nem sempre a ignorância vai eximir alguém de sua responsabilidade moral. Há circunstâncias em que o agente ignora o que poderia ter conhecido ou que tinha obrigação de conhecer. A ignorância não pode eximi-lo da sua responsabilidade, já que ele é responsável por não saber o que deveria saber. Eu coloquei a charge aqui do caso da refinaria superfaturada, porque quando indagada a respeito disso, a Dilma sempre respondia: eu não sabia, eu não sabia. Isso sempre acontece com os políticos, né? Ou com os líderes, dirigentes de certas empresas, por exemplo, como a Petrobras, ou como, por exemplo, o acidente que aconteceu em Brumadinho, do rompimento da barragem da Vale. Houve uma CPI, né? É uma investigação, uma comissão parlamentar de inquérito, onde o ex-presidente da Vale foi indagado. Perguntaram para ele, né? Como que ele não tomou providências, sendo que a barragem havia recebido um laudo de que ela não estava bem? E qual foi a resposta que ele deu? Eu não sabia. Então, o fato de ele não saber, o fato de ele ignorar, supostamente, né, ignorar a situação, não o perdoa, não o exime da responsabilidade moral dele, porque no cargo que ele ocupava, ele tinha obrigação de saber do que estava acontecendo. Eu vou interromper e continuamos no próximo vídeo.